Gênesis capítulo 35, versículos 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Amém, queridos? Querido, todos nós temos momentos bons e momentos ruins durante a nossa caminhada. Todos nós temos momentos doces e temos momentos amargos. E a Bíblia, ela nos ensina como transformar a nossa tristeza em fortaleza. E esse texto nos dá alguns princípios e nos inspira a transformarmos a nossa tristeza em fortaleza. A Bíblia fala da história de uma mulher chamada Raquel e relata o momento em que ela vai dar à luz o seu último filho, um momento de dor, um momento de sofrimento e um momento tão doloroso que ela perde a vida, ela morre durante o parto desse seu último filho. E no seu último suspiro, no último momento de vida de Raquel, ela dá um nome para o seu filho. Ela diz: esse menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha tristeza, ou filho da minha agonia. E o que é interessante é que Jacó, quando ouve isso, Jacó, ele chega e diz: não, esse menino não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, ou seja, filho da fortaleza, filho da virtude. E essa história nos ensina um princípio, ou vários princípios, extremamente importantes para nós. Jacó, ele sabia o que era viver marcado por um nome. Jacó, ele teve a sua vida marcada pelo seu nome, que significava trapaceiro, usurpador, enganador. Ele havia crescido com a vergonha do nome que ele tinha recebido, e um nome que não era bênção na vida dele. E ele disse assim: não, meu filho não vai passar a mesma coisa. Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da virtude, filho da fortaleza. Jacó sabia que o nome era importante, porque o nome marcava o caráter, o nome marcava a identidade, o nome marcava o destino, o nome marcava o futuro daquela pessoa. Naquela cultura, o nome marcava a história da pessoa, e Jacó, ele sabia disso. Ele sabia o quão era importante mudar o nome do seu filho. Agora preste atenção nessa informação que vem a seguir, que é algo extremamente importante. Naquela época, quem tinha o direito de dar o nome aos filhos era o pai, não era a mãe. E quando a gente lê a história, a gente encontra Raquel no seu último momento de vida, no momento de dor, no momento de agonia. Ela dá o nome do seu filho de Benoni, que significava filho da minha tristeza. Mas isso era uma ingerência, porque quem tinha o direito de dar o nome ao filho não era a mãe. Quem tinha o direito de dar o nome ao filho era o pai. E o pai diz: não, meu filho não vai se chamar Benoni, meu filho vai se chamar Benjamim, que é filho da minha fortaleza. Ei, eu vim aqui dizer para você nessa noite, que não importa o nome que as pessoas te deram, não importa o nome que a tua família te deu, não importa o nome que as circunstâncias têm te dado, o único que tem autoridade para te dar um nome e te dar uma identidade é o teu Pai Celestial. Aleluia! Ninguém além do teu Pai tem autoridade para te dar um nome. Jacó, ele sabia disso.
O único que tem direito é o nosso Pai Celestial. E sabe o que Ele diz ao meu e ao teu respeito? Ele diz que você é homem valente, Ele diz que você é homem valoroso, Ele diz que você é mulher sábia, Ele diz que você é mulher virtuosa, Ele diz que nele, eu e você somos mais do que vencedores. Não importa o que as pessoas têm dito ao teu respeito, não importa o que as circunstâncias têm mostrado para você, nem as pessoas, nem as circunstâncias têm autoridade para definir quem você é. O mundo, as pessoas podem até sugerir nomes, sabe? Mas o único que pode te colocar um nome é o teu Pai. Você não é o que o mundo diz, você não é o que as pessoas dizem, e você não é o que você está vivendo agora. Você é aquilo que o teu Pai Celestial diz que você é. O teu final não é esse, o teu final é aquele que está escrito na palavra. O mundo não pode definir o teu final, as pessoas não podem definir como vai ser o teu final. O teu final já estava escrito pelo teu Pai que está nos céus. Queridos, Deus ele não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Pare de se preocupar com a opinião das pessoas, porque a opinião delas é baseada no que elas conhecem de você, e o que elas conhecem de você não retrata a sua verdadeira identidade, porque só quem conhece você verdadeiramente é o teu Pai. Só quem te conhece é o teu Pai. Todo mundo julga Pedro, sim ou não? Todo mundo condena Pedro, porque Pedro era esquentado. Pedro ele não era pavio curto, Pedro era sem pavio. Pedro não tinha pavio. Todo mundo condena, sabe, a impetuosidade de Pedro. Por quê? Porque o que as pessoas viam em Pedro, o temperamento que as pessoas viam em Pedro, sabe, não era exatamente tudo que Pedro era. As pessoas julgavam e davam um nome para Pedro pelo que elas viam, mas o Pedro que as pessoas criticavam era o mesmo Pedro que a Bíblia diz que Jesus entregou a ele as chaves do reino. Sabe por quê? Porque Jesus via em Pedro coisas que as pessoas não viam. Todo mundo julga o coitado do Pedro, mas o que Deus via em Pedro era o Pedro leal, era o Pedro fiel, era o Pedro esquentado, sim, era o Pedro sem pavio, sim, mas era o Pedro leal, era o Pedro fiel, que no momento em que Jesus dá uma palavra dura para a multidão, a Bíblia diz que a multidão começa a ir embora, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não querem ir com ele também? Vocês não querem acompanhar a multidão também? Sabe qual é o único discípulo que se levanta? É Pedro. Ele olha e diz: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Era esse Pedro que é quem Jesus via. Ninguém conhecia Pedro como Jesus. Pedro nega Jesus. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele pergunta: cadê Pedro? E quem conhecia Pedro só por fora, imagina, a casa caiu para Pedro. Ele negou o homem ressuscitou, e agora o homem já está perguntando por ele. O homem quer encontrar com Pedro. Eu acho que algum dos discípulos deve ter dito assim: ei, corre na frente e fala para Pedro vazar, porque o homem está atrás dele. O homem vai querer saber por que ele o negou. O homem vai querer julgá-lo. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra com Pedro, ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Porque Deus conhecia o coração de Pedro. Ei, deixa eu te falar uma coisa: as pessoas conhecem o teu exterior, mas só o teu Pai conhece o teu interior. Pare de se preocupar com a opinião das pessoas, porque a opinião delas é baseada naquilo que elas conhecem, e o que elas conhecem de você não reflete a tua verdadeira identidade. Deus mudou o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus muda o nome de Saulo para Paulo. Porque Deus tem poder para mudar o teu nome
Sabe, Deus tem poder para mudar o teu nome de derrota para vitória, de dor para alívio, sabe, de tristeza para fortaleza. Deus, Ele tem esse poder. Deus está mudando o teu nome nessa noite. Você não tem noção do que Deus vai fazer nessa noite. Sabe, Deus está mudando a tua identidade. Você precisa receber de Deus um novo nome nessa noite. E você vai já entender o porquê e a importância disso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa receber esse novo nome. E eu não me refiro de maneira literal, mas de maneira espiritual, de maneira emocional, porque tem muita gente que recebeu nomes lá atrás, recebeu o nome muitas vezes do seu pai ou da sua mãe, recebeu o nome muitas vezes de pessoas que eram para lhe dar palavras de afirmação, e disseram que você não ia prestar, que você não ia conseguir, que você era um derrotado, que você era um fracassado. Mas Deus está mudando o teu nome nessa noite, porque ninguém tem autoridade para definir quem você é, além do teu pai que está no céu. Aleluia. Raquel, no seu maior momento de dor, no momento da sua morte, ela coloca o nome do seu filho de Benoni, que significava filho da minha tristeza, como fruto da dor do seu presente. Raquel coloca o nome do seu filho Benoni como fruto da dor do seu presente. Mas aí Jacó vem e diz que não. O nome do meu filho não vai ser Benoni, o nome do meu filho vai ser Benjamim. E Jacó coloca o nome do seu filho como fruto da vitória do seu futuro. Preste bem atenção o que isso significa. Nunca dê nome a circunstância, sabe, nunca dê nome ao seu casamento, ao seu filho, à sua situação financeira, à sua situação emocional, pela dor do teu presente. Nunca dê nome às circunstâncias pelo que você está passando agora, mas dê nome às circunstâncias pela fé que você tem no teu futuro. Comece a dar nome pela fé que você tem no seu futuro, porque eu quero te lembrar que a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Esse não é o teu fim. Aquilo que você pode pensar, a tua situação atual, que é o teu fim, não. A Bíblia diz que não. O que Deus preparou para você é muito além do que aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa que é o final é apenas uma etapa do processo. Jacó havia trabalhado 14 anos pela mulher da sua vida. Jacó tinha trabalhado quantos anos? Você não quer falar comigo não, é? Jacó tinha trabalhado quantos anos, querido? Jacó tinha trabalhado 14 anos pela mulher da sua vida e agora ela estava para morrer. Era um momento difícil para Jacó, sim ou não? Não era um momento difícil apenas para Raquel. Não era um momento de dor apenas para Raquel. Mas apesar de estar vivendo um momento doloroso também, Jacó não declarou o que ele via, mas declarou pela fé o que ele queria ver. Jacó estava vivendo o mesmo momento que Raquel. Raquel, ela diz, o meu filho vai se chamar Benoni, porque é filho da minha tristeza. Jacó está vivendo o mesmo momento difícil, mas ele diz, meu filho vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha fortaleza. Jacó está dizendo, ei, eu não estou olhando para o problema agora, eu estou olhando para a minha vitória que está lá na frente. Sabe, pode estar havendo tristeza, mas nós vamos declarar fortaleza. Pode estar havendo dor, mas nós vamos declarar alívio. Pode estar havendo escassez, mas nós vamos declarar abundância. A questão não é o que você está vendo. A questão é no que você está crendo que vai acontecer. E aí a gente chega num ponto que para mim é a chave de tudo que Deus tem para fazer na sua vida nessa noite. Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. Quando Jacó tem aquele encontro com Deus no vale de Jaboque, ali Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E agora Deus usa Jacó para mudar o nome do seu filho. Deus muda o nome de Jacó,
E agora ele usa Jacó para mudar o nome do seu filho e ele colocou Benjamim. Presta bem atenção que eu quero te falar. Deus, ele te trouxe aqui hoje à noite porque ele quer mudar o teu nome e te dar autoridade para você começar a mudar as circunstâncias na tua vida. Deus mudou o nome de Jacó e deu a ele autoridade para mudar o nome do filho dele. Sabe quando a mulher dele diz vai ser Benoni, ele diz meu filho não. Meu filho pode estar nascendo no momento de dor, pode estar nascendo no momento de tristeza, mas isso não vai ser a vida dele. Ele vai ser alguém que vai ser conhecido por alguém de vitória, por alguém de fortaleza, por alguém que vai andar em vitória. Se Deus não tivesse mudado o nome de Jacó, ele não teria autoridade para mudar o nome do seu filho. Jacó, ele se tornou especialista em mudar nomes. Ele chega num lugar, ele tem uma experiência com Deus, ele vê uma escada, anjo subindo e descendo, e a partir daquele momento ele muda o nome daquele lugar para se chamar Betel. Depois Jacó chega num outro lugar, ele tem uma outra experiência, e ele chama aquele lugar de Manaim. Depois, voltando, Jacó encontra com Deus e ele chama aquele lugar de Peniel. Jacó se tornou especialista em mudar o nome dos lugares. E aí o seu filho nasce no pior momento da vida de Jacó. Seu filho nasce quando a mulher que ele trabalhou 14 anos para tê-la ao seu lado está indo embora, está morrendo. Só que Jacó, ele já sabia, sabe, Jacó sabia que não se tratava de quem vai ganhar a bênção, mas de quem vai declarar a bênção. Jacó sabia que não se tratava de quem vai ganhar a promessa, mas de quem vai declarar a promessa. Jacó já tinha se tornado especialista em mudar o nome das circunstâncias. Eu quero que você entenda que quando Deus muda a tua identidade, você é empoderado para mudar as circunstâncias que te alcançam. Todo mundo passa momentos de dor, todo mundo passa momentos amargos. A questão não são os problemas, a questão é qual a minha atitude diante dos problemas. Raquel representa aquelas pessoas que na hora da dificuldade, elas se abraçam com a dificuldade e dizem, essa aqui é a minha sina, eu nasci para isso mesmo. Sabe, aí fica igual aquela hiena do desenho, ó céus, ó vida. Sabe, não. Jacó, ele representa aquelas pessoas que diante da dificuldade, ele diz, hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom. Sabe, hoje está assim, mas amanhã vai estar melhor. Sabe, o meu Deus vai se levantar. Sabe, nós vamos sim vencer. Sabe, vai ser restaurado. Porque ele aprendeu que quando Deus mudou o nome dele, empoderou, deu a ele autoridade para mudar as circunstâncias. Quando ele ouve o nome do seu filho, ele diz, não, ele não vai se chamar filho da minha tristeza. Eu declaro que ele vai se chamar filho da minha fortaleza. Deixa eu te falar uma coisa, não use as suas palavras para declarar os teus problemas. Sabe, usa as tuas palavras para transformar os teus problemas. A Bíblia diz que há poder nas palavras. Para de usar tuas palavras para legitimar os teus problemas. Para de usar tuas palavras para declarar os teus problemas. Começa a usar tuas palavras para declarar a solução dos teus problemas. Que a primeira pessoa que precisa acreditar na transformação da circunstância é você. Se você observar, eu quero encerrar aqui para a gente orar. Se você observar, os dois nomes começam com as 3 primeiras letras iguais, sim ou não? Benoni e... Você já esqueceu o nome do outro filho? Benjamim. Benoni e Benjamim. Sabe, os dois nomes começam com as mesmas letras, mas eles terminam de maneira diferente. Você só pode estar dormindo, senão você já tinha glorificado. Deixa eu te falar uma coisa, não importa como começa, o que importa é como vai terminar. Não importa a situação que você está vivendo hoje, o que importa é como Deus vai agir e como vai terminar a tua história. Não importa como a situação está hoje,
Importa como ela vai estar amanhã quando Deus se manifestar. Os nomes começam iguais, mas eles não terminam da mesma maneira. Sabe, não importa como começa. Não importa se o seu começo foi de dor. Não importa se a sua situação atual é de perda, é de derrota. O que importa é que o teu final será de alívio, será de vitória e será de conquista para a glória de Deus. E o que me encanta nessa história é que o mesmo lugar da dor foi também o lugar da bênção. O mesmo lugar de morte foi também o lugar de vida. No mesmo lugar onde Raquel estava morrendo, Benjamim estava nascendo. Começou com um momento de dor e morte, mas terminou com um momento de alegria, vida e vitória. Tira os olhos de como começou. Coloca os olhos em como vai terminar. Tira os olhos de como a situação está hoje. Coloca os olhos em como a situação vai ficar. E começa a declarar que ela vai ficar assim. Ah, mas não sei quem não acredita, mas eu acredito. Ah, mas a circunstância está difícil, mas o meu Deus é maior. Ei, você não tem noção de quando Deus muda a tua identidade, do poder que Ele coloca nas tuas mãos, para você mudar as circunstâncias. Você entender isso. Onde há dor, onde havia dor, veio o alívio. Onde havia morte, Deus fez questão de gerar vida. Onde havia tristeza, Deus fez questão de trazer alegria. Eu quero profetizar sobre a tua vida que onde há dor, sabe, onde há dor, eu profetizo alívio. Onde há angústia, eu profetizo refrigério. Onde há tristeza, eu profetizo alegria. Sabe, onde há derrota, eu profetizo vitória. Onde há escassez, eu profetizo abundância. E se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus e começa a glorificar o teu Deus. Aleluia!